Pastor Márcio Tunala, seja muito bem-vindo. Tem livro escrito justamente de pequenos grupos multiplicadores, além dessa viola maravilhosa que a gente escuta você dedilhar. Seja bem-vindo, a saudação ao nosso campo, a palavra é sua. Bem, prazer muito grande estar aqui, prazer muito grande poder participar, estar mais uma vez aqui no Planalto Central, mais uma vez com pessoas tão nobres que o Senhor levantou e conhecendo e provando a igreja do Senhor Jesus, estando com ela, essa igreja local, essa igreja que tem feito a diferença. E o que o coração da gente tem sentido hoje, a coisa mais importante que a gente precisa principalmente ver com relação ao momento que a gente está vivendo, nós estamos vivendo num tempo de muito descrédito. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão elas não têm no que acreditar, as pessoas estão desoladas. E na minha experiência pessoal, como crente no Senhor Jesus, e a experiência de muitas pessoas que estão perto da gente, eu tenho percebido que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão abertas para o Evangelho. Então eu percebo a igreja do Senhor Jesus hoje, muitas igrejas, elas não estão percebendo a oportunidade que Deus está nos dando. Nós temos encontrado nas nossas igrejas, a Igreja Batista, o religioso batista, que frequenta os cultos. Ele é comprometido com a igreja. Está faltando um compromisso com a cidade, com as pessoas, com a necessidade, com a oportunidade. Um compromisso com um Deus que quer nos usar para levar pessoas a conhecer Jesus. E o programa, o projeto da Igreja nos Lares, os pequenos grupos multiplicadores espalhados pela cidade, tem se provado ser uma estratégia eficaz para a gente alcançar a cidade. Eu acho que esse sonho, esse desejo de alcançar a cidade, ele tem que acontecer. Necessário. Ele tem que estar no coração do crente batista, ele tem que estar no coração do crente evangélico, de todos aqueles que entende a palavra de Deus e tem um compromisso com a palavra de Deus. Você falou uma coisa, pastor Márcio Tunala, é que essa questão da cultura, talvez da religiosidade, e no nosso, de maneira específica, estamos falando dentro de casa, o povo batista, isso faz com que, você está falando de pequenos grupos, que é uma coisa tão principiológica na igreja, na igreja de Atos, no contexto bíblico, no nascedouro da igreja, e eu creio particularmente que a igreja terminará como começou. Você crê que é estranho perceber que quando nós estamos falando de princípios bíblicos naturais da igreja, a gente parece estar falando de uma contracultura no seio da igreja? Existe um momento onde a gente sabe que a nossa realidade batista hoje é uma realidade de igrejas pequenas. Por todos os estados onde a gente vai, o que nós encontramos são um número muito grande de igrejas pequenas, igrejas que têm o hábito contínuo de frequentar os cultos, de participar, igrejas que sustentam, que mantêm esse patrimônio que a gente tem, cada templo, cada terreno, cada espaço. A gente sabe que isso tudo é mantido por esse povo batista. Eu acho que como líder batista, pastor Roberto, você, os pastores, nós temos que clamar por um avivamento. Nós precisamos clamar por um avivamento. Nós temos que nos apegar a todas aquelas igrejas e irmãos nossos que estão experimentando isso. Deus tem feito uma obra. Tem igrejas se despertando e olhando para a cidade. Tem pastores que estão pagando o preço. Tem irmãos que estão assumindo a sua posição como crente no Senhor Jesus. Mas tem muita gente que precisa compreender isso, precisa enxergar isso. O momento que a gente precisa investir hoje na nossa denominação, nas nossas igrejas, é o despertar das famílias, o despertar dos casais, o despertar dos jovens, o despertar dos líderes, para nós avançarmos. E o avançar não é crescimento da denominação, mas é o alcance de vidas e a vigor, transformação de pessoas. Eu vejo essa questão hoje de maneira especial os batistas. Estou dizendo isso que o nosso programa chama Conversa Batista, apesar de hoje pela mídia social estar sem fronteiras. Mas no âmbito especial dos batistas nós temos uma história, nós temos uma teologia equilibrada, respeitada. Somos uma denominação histórica, respeitada em qualquer contexto. Mas eu vejo um pouco de desconexão, e eu não imputo isso
nada, nenhuma culpabilidade, de maneira alguma, mas eu percebo que falta alguma coisa, e vejo que você toca no ponto que diz, nós precisamos pedir que haja um avivamento. E avivamento não é talvez muito do que a gente escute falar por aí, com tantas coisas, senão a vida, a densidade, o vigor, a realidade de uma vida de Deus no lugar onde nós estamos vivendo. Aí vamos impactar a igreja, a família e cidade e o mundo. Mas eu percebo que às vezes o costume, eu volto mais uma vez, você falou que nós temos vivido pelo menos uma realidade de muitas pequenas igrejas. Muitas pequenas igrejas, geralmente em alguns campos, claro, toda regra é exceção, mas nós temos algumas igrejas grandes, demais centenas de pequenas igrejas. E eu sei que existem oportunidades, pessoas nós temos possibilidades midiáticas e de preparo e de crescimento, mas a visão que se tem do que Deus quer da minha vida, da minha vocação, eu entendo que isso tem chave. Eu creio que falta uma convicção daquilo do que Deus pode realizar através da minha vida. Eu imagino sempre oportunidades poderosas. Quando vejo uma igreja pequena, eu não lamento porque ela é pequena, eu digo como ela pode crescer. Quando nós vemos um desafio, seja de liderança, seja do que for. Então isso, eu creio que o pequeno grupo multiplicador, a visão da igreja multiplicadora, a questão do despertar, a multiplicação de líderes, é uma oportunidade fantástica para qualquer pastor, qualquer líder que esteja em qualquer ministério hoje, né? Eu diria que é um retorno à igreja que trabalha. A igreja que todos têm uma função, todos estão exercendo o seu papel, aonde o membro ele é o grande protagonista do movimento realmente de Deus acontecendo através da igreja numa cidade. Quando nós falamos de igreja pequena, é muito importante a gente entender uma coisa. Porque, de repente, pode entender que assim, a igreja pequena não é boa, a igreja grande é boa. Eu não estou falando de uma igreja que ela tem 60 membros, e ela pode ter 60 membros, ser uma igreja muito saudável. Mas ela deixa de ser saudável a partir do momento que você analisa uma década e ela continua uma igreja de 60 membros. Ela até poderia continuar sendo uma igreja de 60 membros a partir do momento que ela tem no seu estilo de vida a plantação de novas igrejas, por exemplo. E a questão de uma comunidade sedenta ao redor, uma relevância possível, ou seja, um poder latente, e isso não está sendo executado. É sobre isso que nós estamos falando. Com certeza. Nós precisamos pulverizar. A gente sabe, nós temos muitas comunidades pequenas. Em comunidades pequenas é quase impossível você ter uma grande igreja. Você vai ter uma igreja que vai estar ali, que vai atuar. Mas o importante, eu acho que é o jeito de ser, o estilo de ser. Líderes, pastores, não permitir, por exemplo, que membros da igreja se tornem simplesmente frequentadores de culto, por exemplo. Mas que essas pessoas abram. Eu acho que os pastores precisam abrir a sua casa e receber a comunidade. Receber o vizinho, receber o parente, receber o amigo. Não ser apenas pastor da igreja, mas ser pastor da sua comunidade. Pastor da sua família, pastor da sua comunidade. Deus nos chamou para pastorear. E Ele não nos deu uma lista de pessoas. Deus nos deu uma oportunidade de servir. Aonde nós estamos, se tem um prefeito na cidade, querido, eu moro nessa cidade, eu quero conhecer esse cara. Eu quero orar pela vida dele e pela família dele. Aprendi com o meu pastor que o pastor não escolhe suas ovelhas. Isso não é ele que escolhe. Deus as entrega. Então, às vezes, essa seleção que você falou, uma lista, as minhas são essas. Isso é uma ficção. Nós cuidamos do rebanho do Senhor. Do Senhor. A verdade é essa. Todo resultado que eu tenho, que o pastor tem, que qualquer líder tem, esse resultado não é nosso, pastor Roberto. É o Espírito Santo de Deus, é Ele que produz os resultados. Nós temos a oportunidade de estar ali, participar de uma coisa muito nobre, muito especial, muito linda. Eu tenho a oportunidade de estar perto de pessoas que Deus escolheu esse tempo e convenceu essa pessoa a dar um passo em direção a Ele, e está acontecendo uma transformação total na vida dela, influenciando, contagiando pessoas que estão perto dela, e eu como líder tenho a oportunidade de estar perto dessas pessoas. Eu sou muito mais abençoado que elas, eu aprendo muito mais que elas. Isso me motiva todo dia a acordar para abençoar, acordar para servir, acordar para abrir a minha casa, acordar para preparar líderes. Hoje, a minha principal função como pastor é a capacitação de líderes.
A minha agenda hoje ela gira em torno de servir aos líderes e capacitá-los e levá-los a alcançar o maior número de pessoas através do cuidado. Então isso é muito nobre. E a igreja do Senhor Jesus, ela é assim, é a igreja de todos. A igreja do Senhor Jesus, ela não é a igreja do sacerdote, onde o sacerdote se relaciona com Deus, onde o sacerdote ele fala com Deus. Ele é que intermedia o relacionamento de Deus com o homem. Não, nós somos a igreja do sacerdote de todos os crentes. E nós fomos escolhidos como pastores, como líderes, para liderar um projeto lindo chamado igreja. Verdade. E isso é um grande privilégio. E não é nosso esse projeto. Ele tem, eu gosto da palavra do David Wright, que diz: Deus não criou uma missão para a igreja, Deus criou uma igreja para a sua missão. Então essa missão que é dele, o projeto dele, isso é fantástico. É muito bom nesse programa, nosso desejo é esse, é oportunizar aí essas ferramentas e compartilhar com muita gente boa, que eu sei que Deus tem coisas maravilhosas, e você, líder, já recebeu essa palavra do pastor Márcio Tonala hoje, que você tenha recebido ela do trono de Deus para a sua vida, porque saiba, Deus tem um propósito grande, e eu costumo dizer, já ouvi isso e aprendi, e o mundo está esperando aquilo que Deus quer realizar através da sua vida. Deus abençoe a sua vida. Conversa Batista volta semana que vem, é a CBPC fazendo missões com você.